E aí, naquela correria para se preparar para o Enem e de olho na nota 1000, né? Pois hoje a gente vai falar de uma ferramenta que pode, de verdade, mudar o jogo da sua redação, a LDB. E não, calma, não é só mais uma lei chata para decorar. Pensa nela como uma arma secreta para construir um texto crítico com base e, o principal, super produtivo. Vamos ser bem sinceros aqui. Quem nunca ficou naquela ansiedade sem saber o que citar na redação? Ou, pior ainda, usou aquele repertório que parece meio genérico, que não encaixa direito no tema? É um medo bem comum, viu? E pode ter certeza que a banca do Enem está de olho nisso. Para a gente entender isso melhor, a própria cartilha do participante do Enem deixa a diferença bem clara. De um lado tem o que eles chamam de repertório de bolso. Sabe aquela citação batida, tipo a utopia do Thomas More, que a galera tenta forçar em qualquer tema? O resultado quase sempre é um uso improdutivo, que joga a nota lá para baixo. Do outro lado tem o uso produtivo, um conhecimento específico como uma lei que se conecta de verdade com um problema e serve de base para uma análise crítica. É exatamente aqui que a LDB entra. Então, como é que a gente foge desse repertório genérico e parte para uma argumentação que impressiona de verdade? A resposta está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a nossa famosa LDB. Mas afinal de contas, o que é a tal da LDB? Bom, de forma bem direta, ela é simplesmente a lei mais importante da educação no Brasil. É ela que dita as regras do jogo, sabe? Ela organiza como a educação deve funcionar no país, definindo tanto os deveres do Estado quanto os direitos de cada estudante. Por isso mesmo, ela é uma fonte de autoridade que ninguém pode questionar na redação. Gosto de pensar na LDB como se fosse uma chave mestra. A maioria dos temas do Enem, se a gente parar para pensar, acaba esbarrando em questões sociais que têm tudo a ver com educação. Desigualdade, inclusão, tecnologia, cultura, cidadania, a lista é enorme. E para quase todos esses assuntos, a LDB oferece uma base legal sólida para a gente construir a discussão. E olha, a LDB não surgiu do nada, não. Entender um pouquinho da história dela dá um peso ainda maior para os argumentos. Afinal, ela nasceu de debates muito intensos sobre que tipo de Brasil se queria construir. Essa ideia de ter uma lei nacional para a educação começou a pegar fogo lá em 1932, com o Manifesto dos Pioneiros. O primeiro projeto só foi parar no Congresso em 1948 e, pasme, demorou 13 anos para ser aprovado, só em 1961. Isso já mostra como a briga de interesses era grande. A versão que a gente usa hoje, a de 1996, já é fruto da redemocratização do país e a grande bandeira dela é garantir uma educação mais cidadã e mais inclusiva. Conhecer essa jornada mostra uma profundidade enorme na análise. Agora vamos para o que interessa, para a parte prática. Quais são os artigos da LDB que são verdadeiros coringas para a redação? Eu separei aqui 3 garantias que são fundamentais. O artigo 4º, que fala sobre educação básica ser gratuita e obrigatória, é perfeito para discutir acesso à escola e evasão escolar. Os artigos 4º e 58, juntos, garantem o direito à educação inclusiva, um tema super relevante. E o artigo 26A, que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena, nossa, é uma ferramenta incrível para debater racismo, preconceito e valorização da nossa cultura. E a LDB não é uma lei que parou no tempo, não. Ela foi sendo atualizada. Esse inciso aí sobre educação digital e conectividade, por exemplo, é perfeito para discutir os desafios do ensino à distância ou a exclusão digital. É a prova de que a lei está ligada nos problemas do nosso tempo. Ok, a gente já tem a ferramenta, mas como usar isso para construir aquele parágrafo nota 1000? A boa notícia é que existe uma estrutura, quase uma fórmula, de 3 passos bem simples e que funciona muito bem. A estrutura é basicamente essa. Primeiro, apresente a norma. De acordo com a LDB, a educação deve ser... Logo depois, relacione com o problema. No entanto, a realidade brasileira mostra que... E, para fechar, que é o mais importante, justifique a tese. Essa discrepância entre o ideal e o real evidencia que é uma lógica simples de comparar o que a lei promete com o que a realidade entrega, para criticar essa falha. Chega de teoria, né? Vamos ver agora como essa fórmula funciona com exemplos de verdade. Vamos imaginar que o tema da redação seja sobre os desafios da educação digital. Um tema que não poderia ser mais atual. Olha só como a fórmula fica clara aqui.
Passo 1. A lei é apresentada. Passo 2. A realidade do abismo digital aparece. E passo 3. A conclusão de que isso mostra uma falha do Estado e um problema de equidade. O argumento fica redondo, forte, coeso e supercrítico. Vamos para mais um exemplo. Um tema social que sempre pode aparecer: o combate ao racismo na escola. A estrutura se repete perfeitamente. A lei é citada, a realidade do racismo que continua existindo é mostrada como um contraponto e no final vem a conclusão crítica. Não adianta só ter a lei, é preciso uma ação pedagógica muito mais profunda. A LDB permite ir além do óbvio, do senso comum. Então, o ponto central de tudo isso é o seguinte: citar a LDB não é só jogar uma informação na redação. É usar uma norma oficial do país para questionar a realidade. É transformar o repertório numa ferramenta de análise, mostrando por que um problema social é, na verdade, uma falha no cumprimento de um direito que já é garantido por lei. E, para a gente fechar, fica aqui a provocação. Pense em outros temas: evasão escolar, valorização de professores, educação no campo, acessibilidade. Que outros problemas do Brasil podem ser analisados de forma crítica, usando o que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação garante como direito? Usar a LDB é mostrar que se entende não só o problema, mas também os caminhos legais que já existem para tentar resolvê-lo.